está aí conosco no Instagram, agora no Facebook, no YouTube, e começando mais um Sem Pauta e Sem Roteiro. Enquanto você vai chegando, eu vou aqui aguardando a entrada do professor Abraão. Você que está nos acompanhando, já estamos aqui até perder umas contas das semanas. Sei que um belo dia de novembro a gente começou a esse Sem Pauta e Sem Roteiro, com a intenção de levar para vocês assuntos diversos, falando de história, atualidade, curiosidades, coisas do mundo desses dois professores, que apesar de ambos serem formados em histórias, terem ideias distintas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, mas para isso eu quero chamar o Abraão aqui para o Instagram. Quem está acompanhando no Facebook já está vendo o professor Abraão, mas agora aqui, só um minutinho para acertar todos os comandos aqui, tem hora que... Vamos chamar o Abraão. Vamos lá. Enviando solicitação. Pronto. Daqui a pouco estou chegando. Beleza, estou chegando já. Estou chegando, ó. 5, 4, 3, 2, 1, cheguei. Vai nos acompanhando nesta noite de sábado. Agora acredito que nós estamos acertando o horário. Bem provável que nós temos às 8 da noite com maior constância. Hoje, muito bem, dia 6 de fevereiro de 2021, nós vamos falar de um tema light. E hoje é light mesmo. É divertido, é diferente, é um tema interessante, mexe com a curiosidade de todo mundo. Nós vamos falar de imaginário. Nossa, Diego, que nome horrível. Não, a teoria passa pelo imaginário, mas na realidade, eu e o Abraão vamos falar de quem tem medo de assombração. Assombração. Histórias de horror, de terror, fantasmas e propriamente aí do medo. Peço para que nos acompanhe, nos ajude na divulgação, mande mensagem pelo YouTube, mande mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, nós vamos estar aqui acompanhando e lendo. Peço para o Abraão ficar mais atento ao Instagram e eu vou comandando aqui o YouTube e o Facebook. Tô aqui. Mas nos provoque bastante, nós gostamos disso. A live fica mais legal, fica mais divertida, porque você também é parte deste processo. Então, hoje nós vamos falar de lendas urbanas, de histórias de terror. E nos siga no YouTube, não deixe de nos seguir no YouTube. Eu estou vendo que tá difícil de crescer o número lá, e nós precisamos. É verdade, hein? Tem outras pessoas para a gente, galera. E nós precisamos. Agora recebeu umas boa noite, Juliana, bem-vinda à nossa live. O Anderson chegou também lá na live. O Anderson aí, abraço. E vamos que vamos, então. Abraão, nosso tema de hoje. Eu não vou começar, porque aqueles que me conhecem sabem o quanto eu gosto desse tema. Eu gosto desse tema de um ponto de vista, de um fantasma mais específico. Um fantasma que me acompanha. Gosta de um fantasma só. Só um fantasma. Só gosto de um fantasma. Os outros eu tenho pavor. Então, Abraão, hoje começa você. Eu já falei então, tá muito aqui. Bem, pessoal, quem está vendo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e aí, você tem medo de assombração? Vamos lá. Por que a gente escolheu falar de assombração, né, cara? Porque a gente sempre vai lembrar de uma história que a nossa avó contou pra gente, os nossos tios contaram pra gente, e que sempre que a gente está reunido acaba falando sobre isso. Porque tudo aquilo que não faz parte do nosso mundo, né, nos cativa, nos deixa curioso. E também porque existem muitas lendas aqui no Brasil e nosso folclore, ele é muito maravilhoso, muito grande, a gente não conhece ele com profundidade, né? E o Diego falou a questão do imaginário também, é legal pensar também nas aproximações entre as histórias, né? Você tem a lenda do lobisomem na Europa, você tem a lenda do lobisomem no Brasil, e você vai tendo essas diferenças, essas ideias. Mas eu quero começar, Diego, com um dos maiores representantes de todas as histórias. É esse mesmo, meu amigo. Quero começar com esse garoto aí. O Saci, Diego. Diego, o Saci é uma figura que ficou conhecida, né? Principalmente ali com a atuação do Monteiro Lobato. Aí, ó, viu? Ó, né? É São Luís do Paraitinga, não é? Que é a cidade do Saci? Isso mesmo. Grande. Então, o Saci. O que é o Saci, Diego? O Saci é um duende, o Saci é um gnomo, o Saci é um espírito da floresta. Qual é que é a do Saci? Conta aí pra gente. Você é um grande estudioso de Monteiro Lobato, que eu sei, hein? Eu adoro Monteiro Lobato. Eu fico muito bravo quando o pessoal fala mal dele, porque o Monteiro Lobato é fofo.
Um verdadeiro Monteiro Lobato é um gênio. É um gênio da literatura, ele traz para nós, tanto na parte da literatura adulta quanto da literatura infanto-juvenil, e aí fica como o pai da literatura infantil no Brasil. Ele mexe com a nossa imaginação, até porque ele vai fazer exatamente o que o Abraão disse, trazer as histórias que os nossos avós, nossos pais, nossas tias nos contavam e nos enriquecer ainda mais com informações. Monteiro Lobato fez um trabalho fantástico, que ele vai fazer uma espécie de investigação sobre o Saci. E aí ele começa a entender o Saci nos diferentes espaços de atuação dele, onde ele aparece. Tem aqueles que enxergam o Saci como filho do demônio, como uma representação do mal. Tem aqueles que enxergam o Saci como um protetor da floresta, aquele que impede que coisas que agridam o meio ambiente. Hoje até seria um herói, né, do meio ambiente. Estou imaginando o super Saci. Já gostei da ideia. Inclusive, em São Luís do Paraitinga tem uma sociedade protetora dos sacis, porque tem uns malucos aí que quer trancar eles na garrafa, ó, daí deixa ele preso. Então, assim, só que é uma das lendas do espaço rural que mais permeia a nossa mente. Todo mundo já ouviu falar do Saci. E o Saci é esse menino esperto, esse menino atrevido, esse menino arteiro, bagunceiro, que sempre aparece em alguma atitude assim um pouco brincalhona, onde ele lança pedras no telhado, onde ele amarra a crina do cavalo. Eu escutava meu avô contar dos momentos em que ele encontrou com o Saci quando era criança, até relatei isso no site, só que quando ele a vê, na realidade foi simplesmente um devaneio. Certa vez ele escuta um barulho, ele está na mata, está cortando lenha, não me lembro bem o que era, e de repente ele escuta um barulho como se algo caminhasse atrás dele. Jack, Jack, Jack. E ele começa a acelerar o passo e aquele barulho aumenta, e ele já sentindo meio perseguido pelo Saci, ele acelera até que ele chega na fazenda. Quando ele chega lá, ele encosta alguma coisa, né, ele vai olhar, é a palha do cigarro que estava fazendo barulho, e aí ele se assustou. Então não era o Saci. Eu tenho uns encontros parecidos com um certo fantasma também. Não que eu vejo, tá? É que eu tomo susto à toa. Mas o Saci, então, está na nossa cultura, está no nosso imaginário. Ele é uma união de símbolos de diferentes culturas, é uma união de símbolos de diferentes assim, cada sociedade que compôs o Brasil acabou dando uma pitada para o Saci. Ele acaba se transformando nessa mistura. E é uma mistura que representa muito bem a nossa nação. Porque ele é nosso. Ele não é de mais ninguém, não. Ele é nosso. Ele é, uma verdade. Não tem Saci em nenhum lugar do mundo. Não, ele é nosso, mas ele é uma união de culturas, uma união de pensamentos. E é muito legal falar do nosso amigo, o Saci, que está aqui comigo hoje, nessa live, acompanhando eu, Abraão. Abraão, é com você. Então, cara, mas o mais legal é que o Monteiro Lobato, né? Olha a Lia mandando um abraço aí. Um abraço pro Jean, um abraço pro Felipe, um abraço pro Geraldo aqui, que entraram aqui aqui pelo Instagram, né? Obrigado por vocês acompanharem a gente. E, cara, o Saci, na visão do Monteiro Lobato, é legal, porque ele transita. Eu acredito que o ponto, né? A ligação entre a literatura adulta e a literatura infantil do Monteiro Lobato, porque ele está no sítio do Pica-Pau Amarelo e ele também está no inquérito, né, mais adulto que ele faz, inclusive com algumas histórias até bem assustadoras, né, do Saci. E ele, como o Diego falou, ele tem esses elementos. Primeiro, ele é negro, ele é da etnia preta, né? O Saci é um pretinho. E ele fuma um cachimbo, e ele usa um barrete, que é uma vestimenta portuguesa, né? Um chapéuzinho português, um gorrinho português. Ele também é associado às matas, então ele tem essa junção com os índios também. É bem legal também pensar na forma como ele nos representa, no sentido de que toda essa estrutura colonial tá aí, ele vai ficar no ombro do Diego. Ó, e esse Saci aí, esse Saci é muito famoso. Tem, inclusive, perfil no Instagram. Ele tem perfil no Instagram, é verdade. Tem perfil no Instagram. Ó, o professor Caetano comentou assim: quando criança, meu pai falava, vai dormir, senão o Saci vai te pegar. É outra ideia também, né? Que se usa, né? Para colocar as crianças na cama, para fazer com que as pessoas durmam no horário ou façam as coisas certas, né, cara? E o Saci, ele tem essas características de traquinagem, né? E também tem uma história interessante do Saci, quando eu era criança. A família é muito grande, tenho inúmeros primos, né? Meu pai teve
uma família bem grande, tem muitos irmãos, e a gente sempre brincava. Então dava um redemoinho, a gente corria, o Saci, o Saci, o Saci, e volta e meia a gente ficava correndo em volta dos redemoinhos, até que alguém jura que quando acabou o redemoinho, tinha a marca de um pé no chão. Não sei se é verdade, não sei se não é, mas a gente lembra, né, dessas histórias de quando a gente era criança. E dentro dessas histórias, né, sempre tem aqueles causos que a gente conta em volta da fogueira, né, Diego? Você lembra de algum caos, cara? Porque eu tenho um caos bem legal que conta, né? Isso é história de um tio meu, bem irmão do meu avô, que vinha cavalgando, e quando passou em determinado ponto da estrada, viu uma mulher e ofereceu carona para essa mulher, né? Olha aí, o Jean contando que ouviu histórias do Saci trançando a crina dos cavalos. Tem muito na fazenda, né? Aí ele deu carona para essa mulher. E daí minha avó contando que estava em casa, né? Começou a escutar barulho na porta. Toque, toque. Na madeira, né? No chão do alpendre ali. E era o cavalo batendo com a ferradura. Né? O cavalo é inteligente, ficava chamando a atenção. Quando foram ver, esse tio avô meu, estava segurando as rédeas do cavalo catatônico, porque tinha dado carona para um fantasma. Né? Então sempre nós temos as histórias, na beira da estrada tem um fantasma, né? na beira da rua, nas casas mal assombradas. Né? E aí, Diego, tem alguma história interessante para contar para gente? Não pode ser da loira do banheiro. Ah, mas que é isso? Isso é perseguição. Bom, diz a lenda, eu ouvi de boca miúda que tem uma cidade próxima a nós aqui, até nós trabalhamos na cidade, Abel, que tem a história de um corpo seco lá. Quem que é o corpo seco? Quem que é o corpo seco? O corpo seco, geralmente, é aquele, diz a lenda, né, que no passado era um barão que maltratava os escravos. No presente é o filho que desobedece o pai e a mãe. Então, o corpo seco, ele sofreu uma alteração aí de quem que é o corpo seco. É uma pessoa que, né, morre, olha lá, o Saci do Diego é canhoto. O Anderson está acusando o nosso Saci de comunista. Aí, ó, não é isso. Aí, lá nessa cidade, especificamente, conta-se, inclusive, que este corpo seco está ali preso. Ele fica, né? E aí, o que faz para remover um corpo seco? Inclusive, essa cidade tem uma notícia no jornal oferecendo uma boa quantia em dinheiro para quem retirasse o corpo seco de lá. E como que você leva um corpo seco para a mata, Brano? Ih, meu querido. Aí você precisa, para retirar o corpo seco, são dois elementos muito importantes. Você precisa ser uma pessoa de muita coragem e de muita fé. Porque o que vai acontecer, cara? Você vai até ou no cemitério onde está o corpo seco, ou na mata onde está o corpo seco, né, que já foi deixado lá, e você vai dar as costas pro corpo seco. O corpo seco ele vai grudar nas suas costas, que nem um macaquinho. E aí você vai levar ele. Mas tem um detalhe, cara, porque o que acontece? Você tem que rezar o trajeto inteiro e, de preferência, tem que ter um padre jogando água benta no caminho que você faz, que é pro corpo seco não voltar. Aí quando você chega num lugar, ou numa mata virgem, ou num lugar para colocar o corpo seco, né? Você solta ele lá, né? No meio desse mato, aí ele vai ficar grudadinho numa árvore até você ir embora. Aí depois ele vai cumprir a sina dele. Porque se associa o corpo seco a essa ideia de que ele morreu, mas a alma não vai nem para o céu, nem para o inferno, e ele tem que ficar condenado durante um tempo aqui na Terra. Então ele fica cumprindo o seu destino, né? E assim, essas histórias são interessantes para poder a gente pensar um pouco, né, como que essa relação com o medo, porque o medo ele nos protege. Aí você vai falar disso, você tá falando, não, o medo nos protege, o medo em boa dose ele nos protege. Eu não posso ter um medo paralisante, mas ele acaba nos salvando de muita enrascada. Então o medo é uma coisa interessante do ser humano. E essas histórias, elas estão muito associadas ao mundo rural. Quase nós não vemos falar de histórias de fantasma no mundo urbano. Tem, mas bem menos. A maioria acaba concentrada nesse espaço rural, porque é o espaço que eu não domino, é o espaço que eu não conheço. É um espaço que o medo é essencial. Você pode não encontrar com o corpo seco, mas vai que você tropeça numa cascavel, numa jaguatirica. Então, você pode até não ter medo, porque você sabe que é uma cascavel, uma jaguatirica.
mas é o medo do fantasma que acaba te protegendo desses outros problemas. Só que os fantasmas é uma forma de conter, de impedir. Na lenda urbana, também a ideia é essa. Quando eu crio a loira do banheiro, que eu não vou contar a história ainda, qual que é a intenção? Quem é professor sabe, muita gente que está acompanhando a gente aqui é professor, foi aluno. O professor está explicando a matéria, está lá naquela coisa boa, falando da sua aula, dando a melhor explicação, o aluno levanta a mão. Você sente que ele quer perguntar. Aí você fala, fulano, só dúvida. Ele fala, tio, pode ir no banheiro? Aí encadeia todo mundo. Tio, pode ir no banheiro? Tio, pode ir no banheiro? Aí uma hora o professor fala, tá bom, vai, tem um fantasma lá. No século XIX isso pegava bem, dava certo, o aluno falava, não vou. Agora, não resolve não. Inclusive tem aqueles que até sabem como chamar, na expectativa de fazer uma live com a loira ou tirar uma selfie. Quem sabe? A gente nunca... Né, a gente não tem como saber, mas tem essa expectativa. Então, o fantasma, ele é utilizado para, de alguma forma, nos impedir de certas ações. Então, eu acabo respeitando o desconhecido, porque o conhecido, por mais perigoso que seja, às vezes eu acabo enfrentando. É isso, Abraão? Sim, como a gente tem medo, o medo, cara, ele tem um autor que eu gosto muito, que ele diz que o medo é o sentimento mais forte que a gente tem. E esse medo que a gente tem das coisas que nós não conhecemos previne, né, que a gente seja afetado por coisas que nós conhecemos, como você deu o exemplo da floresta aí. E, olha, eu queria agradecer aqui, Diego, professora Graziele. Obrigado, professora. Acabei. A Manu, da Educação Física, tá todo mundo assistindo aqui com a gente. Eu fico muito feliz de ver esse pessoal aqui com a gente. E o medo, quem cara... Tá no Instagram e no Facebook, só te interrompendo, vai falando um oi pra gente daí, porque a gente não consegue saber quem tá com a gente. Aqui no Instagram a gente sabe, mas aí no Facebook, no YouTube, a gente precisa de uma sinalização. E mandem perguntas, nos provoquem. Vai lá, Barão. Falando em perguntas, né, sobre esse medo, o Jean perguntou do boitatá. E, Diego, você falou que tinha um anúncio no jornal do Corpo Seco, né? Recente aí e tal. Existe uma fonte historiográfica de gabarito falando sobre boitatá. E, ó, no livro aqui, Abecedário dos Personagens do Folclore. Conheço esse livro. Esse livro é bom. O rapaz que me emprestou, gente boa também. Em maio de 1560, o padre José de Anchieta escreveu uma carta conhecida como Descrição das Coisas Naturais da Capitania de São Vicente, sobre o boitatá. Vivem a maior parte do tempo junto ao mar e dos rios, e são chamados de beatatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é mesmo como se dissesse o que é de todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo dali para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os, como os curupiras. E que seja isto, ainda não se sabe com certeza. Né? Então é interessante que a própria historiografia tem documentos falando do boitatá. E o boitatá seria, né, uma cobra de fogo. É uma cobra que tem um brilho, né, que é interessante. De uma lenda que eu não tenho como não contar. O senhor me fez... Assim, é importante a gente olhar para isso, porque assim, como historiadores, né, essas lendas, esses contos nos ajudam a compreender uma sociedade, a compreender uma época, a compreender uma determinada situação. A gente gosta das histórias, é gostoso, é interessante ouvir isso, mas para nós tem um peso. E eu me lembrei, o Abraão falando do boitatá, Paraty tem uma lenda fantástica. Aliás, Paraty é fantástico, e Paraty tem muitas lendas fantásticas. A Tereza e Tom Maia, um grande abraço, os livros deles nos traz à luz de muito dessas informações, e lá conta uma história que na igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é a principal igreja de Paraty, tem uma cobra que está presa no Ribeirão Curisco, e a cabeça da cobra dá na Santa Nossa Senhora dos Remédios. E essa santa não pode ser retirada de lá, nem para procissão, e ninguém mexe na santa. Não mexe na santa, se mexer me conta, inclusive, mas ninguém mexe. Porque se retirar a santa de lá, Paraty é destruído. Então, assim, por conta dessa lenda. Então, assim, eu não sei se alguém hoje mexeu com a santa, mas até onde eu sabia, ninguém tinha mexido na santa.
Ah, o nosso amigo Marcel de Paraty acabou aqui de falar. Marcel, boa noite, bem-vindo. Ninguém mexeu na Santa, né? Só para confirmar. Porque, assim, aí eu sou uma das lendas que está em Paraty, mas que aparecem em diversas cidades. Aqui em Guaratinguetá, tem um determinado dia de Santa Rita que Dona Agnes Teodora, fundadora da igreja, passa com a sua carruagem. Eu fiquei lá no dia, esperei, não vi. Não passou, não passou. Eu tenho ido no dia errado, mas eu sempre procuro de alguma forma. Mas vai caminhando por aí, né, Bruno? Não, com certeza. E você me lembrou de outra história também, né? Ó, o professor Caetano, a professora Grazielli aqui está dizendo que fica feliz em acompanhar a gente fica feliz, professora, de senhora estar presente. O professor Caetano, vocês estão fazendo relembrar momentos incríveis da minha infância. E é uma parte que eu gosto muito, cara, que era uma coisa que acontecia sempre. Seja aqui em casa, né, aqui na onde eu moro, aqui em Guará, e a gente sentava na rua com minha avó e meus vizinhos, e a gente contava essas histórias, ou quando a gente estava na casa da minha avó, paterna, né, ela tinha um fogão de lenha, a gente ficava em volta contando essas histórias, legal isso. E você falou da carruagem que passa, né? A gente sempre ouviu falar da procissão das almas, né? Que passa aí nas vésperas, né? Do dia do santo e tudo mais. Então é interessante também lembrar também dessas histórias. Porque toda cidade que tem uma procissão dos mortos. Não, porque tal dia vai passar a procissão, os cavalos, né? Passa a cavalaria fantasma. Então também tem tudo isso, né? São elementos da própria cultura, né, da cidade, as cavalarias, né? Por quê? Porque o maior meio de locomoção nos idos do século XIX, XVIII, inclusive militares, eram os cavalos. Então passavam as cavalarias, e com o tempo elas vão indo embora. Então fica a lembrança, fica a rememoração, ficam os fantasmas, né, desse passado. Você me fez lembrar de 3 coisas e isso me lembrou de uma poesia. Olá, professor Cid Amaral, bem-vindo à nossa live, é um prazer estar aqui com a senhora também. Eu vou recitar um poema. Cara, olha, ele é bom. Do poeta caipira. Do poeta caipira. Você já me ouviu falando algumas vezes, mas assim, o Abraão falou dessa coisa de ficar conversando, dos cavalos, eu fui lembrando. Já vai longe aquele tempo da cadeira na calçada, bem no finalzinho da rua da minha velha morada. À tarde, no pé de amora, vinha a última andorinha, e na rua a criançada brincava de amarelinha. A jardineira passava a caminho da fazenda, e os vizinhos conversando se alongavam noite adentro, até ficar salpicando de estrelas o firmamento. A cadeira do passado foi deixada no destino, onde senta com saudade o meu sonho de menino. A andorinha da lembrança me transporta a ver de novo minha casa, minha rua e a conversa com meu povo. Mas é sonho, porque agora, na calçada do meu ser, sou cadeira que o tempo se esqueceu de recolher. José Fortuna. Legal. Mas a ideia é essa, né, de voltar nesse tempo que a gente, infelizmente, está afastado. Cara, mas lembrar dessas histórias é lembrar desse tempo, né, cara? Lembrar também das coisas e também de como superar também. Porque manter esse passado vivo é manter a cultura viva, né? A gente está também trabalhando também nesse sentido, né? E a gente estava falando do Boitatá, eu acabei nem me alongando. E tem um jeito, quando o Boitatá é uma cobra de fogo imensa, cara. O que você tem que fazer quando encontrar um Boitatá? Diz aqui, porque aqui a gente tem. Que corre. A gente tem embasamento teórico aqui, ó. Quem encontra o Boitatá pode até ficar cego também, com essa lumieira, né? Quem topa com ele tem 2 meios. Anota aí, porque se encontrar com o Boitatá tem 2 maneiras de se livrar dele. Ou ficar parado, muito quieto, de olhos fechados e sem respirar, até ele ir embora. Ou, se você tiver a cavalo, você pega, faz um laço e joga em cima do Boitatá. Aí você consegue laçar ele. É as únicas maneiras de enfrentar o Boitatá. Isso foi dito por João Simão Lopes Neto, um dos grandes estudiosos dos contos ali do Rio Grande do Sul, né, da cultura aí que se alastra, né? Então é legal pensar, porque a gente fala do Boitatá aqui no Vale do Paraíba, mas ele está falando do Boitatá também lá do Rio Grande do Sul, né? E tem até explicações científicas para o Boitatá, né? Que ele teria a ver com o fogo que sai dos pântanos, né? Dos gases que
que pegam fogo em combustão, e os indígenas viam esses gases e acabariam associando as cobras também. Então é muito legal também pensar, né, nessa criatura do nosso folclore. É assustador, né? Sair à noite é um problema. Seja no campo, na cidade, é um problema. Mas, Diego, essas histórias também têm a ver com a questão dos costumes, não é? Sair à noite era um problema antigamente também, né? Então, assim, quando eu falei dessa coisa de limitar você, é nesse sentido. Às vezes eu não conseguia educar só conversando. E eu não queria bater também. Então eu tinha que falar, olha, amigo, se você for, você vai encontrar com o diabo e eu quero ver o que vai acontecer. Tanto que a gente está devendo fazer uma live aqui que eu acho que vai acontecer no dia 27, em company, com outros colegas, mas com o livro Filhos do Medo. Mas, assim, você coloca o medo exatamente no sentido, assim, de falar, não, você não vai. Se você for, vai acontecer alguma coisa, vai te atacar, vai te fazer mal, só que aí eu coloco algo misterioso, porque isso causa um medo ainda maior. Tipo, não vai naquele lugar. Tem pessoa que não adianta, você fala, ela vai. Então você fala assim, ó, se você for naquele lugar, o demônio vai estar lá. Igual assim, quando eu era criança, minha avó fez um favor, eu adoro minha avó. Um beijo se ela estiver assistindo. Mas ela fez uma maldade comigo. Eu estava na Basílica passeando com ela e eu era muito pequeno e muito arteiro. Ela virou e falou assim, ó, embaixo da Basílica mora um monstro. Se você sair de perto da avó, ele te pega. Velho, minha avó sumiu. E você ficou com medo. Eu tô na Basílica até hoje, mano. Então, assim, são coisas que é para você respeitar a ordem. Se você não vai respeitar no sentido eu te dizendo não faça, você vai respeitar pelo medo, então. Não é coisa dos antigos. A gente fala até que, inclusive, não é psicologicamente viável fazer isso com a criança. Mas não. Faz parte dessa estrutura. Naquele tempo, a psicologia chegou aqui, tô lendo aqui, ó. Agradecer a presença da Nessa Uzanan, que mandou a mensagem, e da minha colega, da minha amiga Samira Pereira. Samira Pereira, ela é comediante, Diego. Ela é mestre do stand-up. Ela tá lá na Cidade Grande. Né? Gostei de... A Nessa falou assim, ó. Gostei de terem falado sobre o que fazer caso se achar o boitatá. Me lembrou de uma aula que dei sobre o lobisomem e as crianças me perguntaram o que fazer se vissem ele. Corre. Rapaz, a minha regra é sempre essa, corre. Mas o lobisomem é bala de prata, né, mano? Olha, aí o lobisomem é uma história. O lobisomem é uma lenda, né? É o sétimo filho, né? Nossa, diz que é o sétimo filho, diz que é quem foi mordido por um lobo selvagem, diz que é quem consegue fazer um ritual de magia para virar um lobo. A Mula Sem Cabeça é filha de quem mesmo? Ah, meu amigo, eu não sei de quem que é a Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça falam que é filho do padre. Isso, é verdade. Não, mas não é a mulher que ficou com o padre? Então, não, a filha que nasceu da relação. Entendi. Volta pro lobisomem, Vamos voltar. Vamos fazer assim, lobisomem e Mula Sem Cabeça? Porque eu me confundi agora. O lobisomem tem uma fraqueza que é a bala de prata. Mas aí varia o ponto, né? O ponto da onde você tem que acertar a bala de prata. Alguns dizem que tem que ser no umbigo e alguns dizem que tem que ser no dedinho mindinho do pé. Aí eu me pergunto, meu amigo, quem tem mira para acertar uma bala dessa? Meu amigo, meio de assombração corre porque é a única saída, é mais estratégica. Bom, o Abraão me fez ficar em silêncio nessa primeira meia hora de live, modo de dizer, Abraão, em silêncio. Não, em silêncio com relação a uma lenda urbana. Eu não posso ficar sem falar. E meia hora começa a ser pouco para poder falar dessa lenda urbana. E tínhamos que ter um programa só para ela, porque é uma pessoa especial. Tô dizendo aqui que tem lobisomem em pinda. O Anderson tem medo do homem do saco, entendeu? Tem aqui, ó. Galera fazendo altas revelações aqui. Mas tá bom, Diego, vai. Pode falar. Pode falar da sua lenda preferida. Ouviu falar daquela fabulosa história da lenda urbana da loira do banheiro? Ninguém. Eu. Vou falar da loira do banheiro. A loira do banheiro é uma lenda urbana que nasceu aí junto com a República, para ser mais específico. O Abraão vai me contradizer daqui a pouco, que eu sei. Mas a loira do banheiro, especificamente, ela nasceu com a República e com o movimento das escolas normais.
porque ao passo em que a escola normal ia se alastrando, inclusive aqui em Guaratinguetá, na nossa região, interior de São Paulo, é o conselheiro Rodrigues Alves. E essa escola foi onde essa lenda começou a se popularizar. Eu não estou dizendo que a Maria Augusta é a loira do banheiro, mas eu vou afirmar que a loira do banheiro e a Maria Augusta só chegaram aqui hoje, dia 6 de fevereiro de 2021, porque uma apoiou a outra. Uma só existe em função da outra. Porque foi essa história. Hoje, quando se fala em loira do banheiro, se fala em Maria Augusta, mesmo que não assumam que a Maria Augusta é a loira do banheiro. Mas a história é o seguinte: como eu disse lá no começo, na escola o professor precisava fazer com que o aluno parasse de ir para o banheiro. Ele falou: olha, se for banheiro, tá a loira lá. E aí começou a nascer a história. E a história diz que se você apertar a descarga 3 vezes, falar 3 palavrões, jogar o fio de cabelo no último banheiro e tal, a loira aparece. Até o Silvio Santos fez algumas pegadinhas nesse sentido, são muito cruéis, mas interessantes. Maldade, mas interessante. E essa é a loira do banheiro. O que aconteceu? Por que essa história do começo do século XX se manteve viva? Quando ela chega em Guaratinguetá, terra das garças brancas, uma das potências do café durante o período do Império, e no final ali, já quase na decadência do café, Maria Augusta é filha do Visconde de Guaratinguetá, um apotentado senhor, um homem rico, possuidor de muitas fazendas, negociante, comerciante, era dono de quase a Aparecida inteira naquela época. Ele era contra a educação das filhas, dizia que a educação era o matrimônio, vejam que era um homem extremamente conservador, mas tudo bem, ele aceitou. Por ser um homem muito rico, muito poderoso, a filha pôde se casar muito bem. Se casar muito bem na época era encontrar um homem de prestígio e poder. E dos 24 casamentos que o Visconde realizou, o mais apotentado foi esse, o da Maria Augusta, porque ela casou com o senhor Dutra Rodrigues. Ela com 14 anos, ele com 34. Nossa, que absurdo! A história é terra estrangeira, lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. E a Maria Augusta, casada, cansada, não queria mais ficar ali, ela rouba suas joias, segundo o processo de anulação do casamento. Foge para Paris. Volta, fica no Rio. O marido negocia o divórcio, a mãe fica muito brava, a mãe da Maria Augusta, impede os parentes de falar com ela e tal. A anulação acontece. Maria Augusta fica um tempo no Rio e novamente vai para Paris e lá ela morre. O corpo é embalsamado, colocado em um caixão de vidro e mandado para Guaratinguetá. Aqui a mãe, arrependida, impede a filha de ser enterrada. E aí o que vai acontecer? Um belo dia, segundo a lenda, a filha aparece para a mãe pedindo para ser enterrada. E tudo bem, aí aconteceu. Mas olha o sensacional. Passado alguns anos, a escola vai ser reformada pelo escritor e poeta Euclides da Cunha, imortal da academia, e fazia pouquíssimo tempo que Maria Augusta tinha morrido e que essa história já estava acontecendo. Quando a escola chegou com a loira do banheiro, Maria Augusta e a loira do banheiro viraram uma. E aí a história permaneceu. E muitos mitos surgiram em torno disso. Agora eu passo a palavra para você, Abraão, senão eu vou até fechar aqui. Não. Olha, eu prometo que a gente vai fazer um programa só com a Maria Augusta. A gente vai fazer. Ó, que mulher corajosa. Maria Augusta foi uma mulher corajosa mesmo, professor. Olha, eu juro que a gente vai fazer um programa só com a loira do banheiro, beleza? Para você ficar mais calmo. Eu concordo. Mas você falou que eu ia contradizer você, longe de mim, cara, de maneira alguma, porque as lendas, elas nascem em muitos lugares ao mesmo tempo, porque com toda certeza as histórias humanas são parecidas, né? Então houve outras mulheres em outros momentos que também enfrentaram esse status, né? Elas se tornaram mais independentes e acabam tendo essa questão. E quando você fala do final do período do café, ali, o final do século XIX, é um momento muito propício para que essas histórias nasçam. E eu gosto de 2 elementos no século XIX. Né? Primeiro, que é o século onde as descobertas científicas estão despontando, né? Ao mesmo tempo em que
as ideias espirituais, o medo de fantasma se acentua também. Então é uma junção desses mundos, né? Você percebe pela literatura, né, inglesa, por exemplo, do século XIX. Frankenstein, Drácula, histórias de lobisomem. Você tem as histórias, né, as Minas do Rei Salomão, onde você tem os bruxos africanos, os monstros, né, que existiam na África. E depois você tem o Brasil, que é a junção de todos esses elementos. O Brasil tem bruxas, né, como as bruxas da Europa, nós temos a Cuca, nós temos a Matinta Pereira, que são bruxas com uma roupagem totalmente brasileira. Nós temos o nosso próprio lobisomem, que é o sétimo filho da Sete, né, tem toda essa história. É muito legal, acho que ele pode ser o sétimo filho, mas aí ele tem que batizar o primeiro, senão ele vira lobisomem. Ou ele pode ser o sétimo filho depois de 6 mulheres, e daí senão ele vira lobisomem também. Então tem todas essas histórias, né? Então essas regras que são muito brasileiras, né? Como que você faz com que o Saci pare de te perturbar? Como você manda a Matinta Pereira, essa bruxa que vira uma coruja, embora? Você coloca fumo na porta e ele leva o fumo embora, né? Então o Brasil também foi o lugar onde você dialogava com essas entidades, com essas criaturas. O sobrenatural estava muito presente nelas, né? E, cara, a gente falou de uma que eu queria pontuar, que é a Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça é a lenda urbana, rural, folclórica mais incrível que eu já vi, cara. É uma mula, um equino, que cospe fogo pelas ventas, mas ela não tem cabeça, né? Ou ela tem uma cabeça de fogo, né? Então é muito legal, né, pensar na maneira como ela se associa, né? E a gente tem também que lembrar, né? Aqui, ó, mais um documento, Diego. A gente aqui traz o documento, um fato, né? É uma mula que não tem cabeça, mas relincha. É um animal quase negro, com uma cruz de cabelos brancos. Tem os olhos de fogo, mas não tem cabeça. Tem um facho luminoso na ponta da cauda. Geme como uma criatura humana, né? Não geme, só relincha. E ao terminar, geme como se morresse de dor. Então é legal também essa dinâmica, né? Há sofrimento nas lendas também, né? Então é interessante. E para não dizer que eu não falei da Maria Augusta, tá? Né? Nós temos também, ó, o professor Cidinha fez uma provocação aí. Diga aí que ela falou. Depois eu volto na Maria Augusta. O que vocês preferem, as mulheres que miam ou as mulheres que rugem? Elas têm que rugir, professora Cidinha, porque não pode deixar que o conservadorismo as impeçam de caminhar, avançar e por aí vai, elas possam falar por si. Então tem que rugir. Isso mesmo. Né? Então a história da Mula Sem Cabeça é muito interessante, porque ela é a mulher que se relaciona com o padre e acaba, né? Ou a filha, em algumas versões, a filha dessa relação se torna uma mula sem cabeça, e outras, a própria mulher acaba se transformando na mula sem cabeça, né? Então, engraçado que esses monstros, eles têm todas as fraquezas, né? A mula sem cabeça, você tem que espetar ela com uma agulha de prata que nunca foi usada, uma agulha virgem. Juliana batendo palmas, e realmente as mulheres, elas têm que ser independentes, né, cara? E essas histórias também trazem esses elementos, né? Nós condenamos a mulher, né? Nós transformamos ela em fantasma, ela vai se transformar nisso, né? Então também é uma visão que distorce, né? A gente distorce essas mulheres para que elas se transformem nesses monstros, nesses fantasmas e tudo mais. E é bem legal isso. E outras fraquezas do monstro, né? O lobisomem, ele tira a roupa e vira do avesso. Contas que você tem que desvirar a roupa do avesso para o lobisomem deixar de ser lobisomem. Então essas histórias também estão próximas, né? Existe uma forma de enfrentar esses monstros. Ou mandar eles embora com o fumo do Saci, o fumo da Matinta Pereira, ou vencer essas transformações, né? Isso também é importante, cara. É bem legal, né? Pensar nessas dinâmicas aí. Mas se você olhar para as mulheres que viraram lendas, você tocou nesse assunto, o Saci está aqui comigo concordando, que elas viraram lendas, geralmente as histórias delas estão associadas a algum tipo de desobediência. Então, assim, pode ver que é bruxa ou é fantasma, mas, assim, a Maria Augusta mesmo, ela virou,
Ela desobedeceu o marido. Então, assim, é como se fosse uma forma de dizer, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você também. Então, assim, era uma forma de tentar impedir, era uma forma de tentar, volta a isso, é uma questão cultural, é de tentar conter, limitar a ação do outro. Então, para quem serviu muitas dessas lendas? Para as mulheres e para as crianças. Ah, o João e Maria se lascam lá com a bruxa. Então, assim, na fábula, né? Então, assim, essas histórias, elas acabam arrumando problema para a mulher e para a criança, que acabou desacatando a ordem de um superior, de um homem, né? Na teoria. Então, você começa a perceber o que vai acontecer com as lendas urbanas da nossa atualidade. Elas vão sofrer uma mutação. Elas já não vão mais ter esse formato, porque essa característica da lenda também está associado ao tempo. Tanto que a gente está se afeiçoando essas figuras das lendas de uma outra maneira. A gente já não vê eles mais como mal, a gente vê eles como parte integrante daquilo que a gente é também. Alguém falou aqui. Ô, professor, obrigado, nós que agradecemos. Não, obrigado, professor. Não, é claro, sim, cara, e elas vão se transformando, né? As lendas vão se transformando. Elas têm elementos naturais ali, depois vão se transformando, viram os fantasmas. As lendas urbanas hoje, né, tem a ver ali com o serial killer, né? Os fantasmas, né, que atacam e tudo então, mais. Essa lenda ela teve que se tornar mais violenta para que eu pudesse conter o século XXI, por exemplo. 20, 21. Então eu criei a figura do serial killer, que é real. O cara faz. Só que eu começo a criar várias histórias no entorno desse serial killer que acaba gerando o mesmo processo que gerava as histórias naquele passado que eu também não dominava. Mas pode ver que essas lendas elas têm muito a ver com o tempo em que elas estão inseridas. Eu tinha vontade de refazer o inquérito do Saci para perceber a nova relação com o Saci. O Monteiro Lobato limita a relação do Saci até um certo ponto. E agora? Que relação que é essa? Mas qual que é a relação que a gente está tendo com essas lendas? Qual a nossa relação com o medo? O que nos provoca medo? O que nos provoca medo? A escuridão nos provoca medo? Por quê? Porque a gente não enxerga. Então, mas o que a gente não enxerga hoje? Sim, a professora perguntou, nós acreditamos em lendas em 2021? Acreditamos. Tanto que eu vou toda semana ver se eu acho a Maria Augusta. Mas assim, só que a forma como a lenda vai agir em mim é diferente. Hoje, quantas pessoas estão no TikTok, no YouTube, caçando fantasmas? Vai ver se alguém ia caçar fantasma lá atrás, mas nunca. Então, assim, a relação com isso também mudou. Porque eu quero dominar tudo isso no meu tempo. Porque eu quero dominar isso no meu tempo. Então, a relação muda. Tô certo ou tô errado? A gente tem que fazer também um especial novelas, hein? Vou adorar. E com o tempo, né, que eu digo, a gente vai tendo que adquirir novas lendas, o serial killer, né, essas lendas, né, que a gente tem, e a gente trouxe uma nova lenda que foi sensação ali no final do século XX, começo do século XX, que foi o ET. Os ETs são a maior lenda do século XXI, né? Até porque eles também não dão sinal de existência. Vamos falar diferente. Histórias associadas aos ETs são o novo tipo de lenda. Se você falar que ET é lenda, você vai me arrumar uma encrenca. Olha, meu querido, eu já escrevi sobre isso ali, o paradoxo de Fermi. Um dia eu vou falar de ET com você. Mas tudo bem, vai. As histórias que se tornaram lendas com os ETs e tudo mais. Né? O Anderson falou de uma lenda nova aí que a gente tem medo. Agora essa geração tem medo dos hackers, dos anônimos e da Deep Web. Olha, meu amigo, dos hackers eu tenho medo mesmo, viu, cara? Eu também. Já clonaram meu CPF uma meia dúzia de vezes. Terrível. Mas quando a gente. Mas olha, você falou das lendas associadas aos ETs. Teve o ET de Varginha. O Chupacabra. Gugu fez o maior sucesso com o Chupacabra na época, dava domingo o dia inteiro. Dava maior medo aquilo, porque eles achavam que você ficasse mais das 6 da tarde sem encontrar aquele negócio. Mas olha a relação de Varginha hoje com os ETs. Não, com os ETs não, com a história dos ETs. A história do ET, meu Deus. Não, mas essas são as lendas do século XX, aquela mudança, né? É interessante que nos Estados Unidos tem Roswell em 1951.
Aqui no Brasil é ali em 99, 90 e tanto, 97, eu acho, que é o ET de Varginha. Pois é, não, mas tem um delay, né, cara? Tem um delay. E você sabe que eu gosto muito. No Facebook. Pô, nossa, tem um delay. Viu? Tem um delay, eu até travo no Facebook. Cara, os ETs também são essa nova geração de história. E, Diego, pra gente, como a história é esse grande círculo, né, que vai e volta e se constrói. O Daniel tá falando que tem uns relatos da aeronáutica em Guará. Realmente tem uns relatos de UFOs, né, lá ali na aeronáutica, bem interessante. Conta até que as naves pousaram e tiraram a clorofila das plantas onde elas pousaram. As plantas perderam a cor. ET Bilu, a Juliana falando aqui. Busquem conhecimento. A humanidade não ouviu ET Bilu. Agora a gente tá achando que a Terra é quadrada, plana. Meu Deus, a Terra é plana. Sei lá que diabo. Não, a Terra é oca porque o Godzilla e o King Kong moram lá dentro. E o Godzilla vai perder pro King Kong. Diego, no começo dessa live... Pode falar. Pois não. Pode falar. Não, você primeiro. Fala, por favor. O senhor primeiro. Não, você primeiro. Faço questão. Ou depois que acabar a pandemia, a gente vai gravar junto. Aqui eu quero ver a confusão que vai ser. Não, vai ser legal. Eu queria aproveitar a deixa que a gente está falando aqui, né, de lendas, assombrações, e apresentar aqui o livro da professora Sônia Gabriel, que é nossa companheira do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. A professora Sônia já lançou, essa é a primeira edição, mas já são 3 edições do Mistério do Vale. É uma obra muito legal para quem quer conhecer as diferentes lendas, os diferentes mistérios, os mitos. Aqui ela não conta só as assombrações, mas outras histórias, como o menino de ouro em Bananal, que os pais falaram que se alcançasse a cura, doariam o peso do menino em ouro para o hospital de Bananal. Então, assim, é uma obra rica em reunião dessas histórias, essas diferentes histórias que nos mostram o que é o Vale do Paraíba, quem é a gente Vale Paraibano. Então é importante conhecer nossos autores. Semana passada eu Abraão falando da literatura na nossa região. Eu acho que é importante a gente começar a trazer essas pessoas para a nossa discussão e quem sabe muito em breve, se vocês nos ajudarem a ampliar o YouTube, colocá-las para conversar conosco também sobre esses temas e aí da perspectiva delas também, né, Abraão? Não, com certeza, cara. E a professora Sônia tem um conhecimento folclórico desses mistérios, dessas lendas muito grande, muito legal também, né, poder conhecer essa obra aí também. E Diego, se você me permite, eu vou trazer aqui aquele nosso retorno, né? A gente falou sobre o progresso. Por que tem mais lendas no interior e menos lendas na cidade? Como que elas se desenvolveram? Eu vou ler aqui um trechinho pequeno, tá? Pode ficar tranquilo, que eu não vou tomar mais meia hora da sua fala. Não, você não tomou, você não queria que eu falasse da loira. Você não tomou, jamais, meu amigo. Eu não sou contra a loira do banheiro, não, nem contra a Maria Augusta, jamais. Ele é contra a loira do banheiro. Ele tem um problema de gênero com fantasma. Não, o pessoal vai me cancelar na internet, Diego. Bem, é um poema do Antônio Zanetti. O Antônio Zanetti é um poeta de Caçapava, ele foi advogado, vereador na cidade, e tem um poema que ele chama de Progresso Trapalhado. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Poema inteiro. Às vezes começo a assuntar, só para ver no que vai dar, esse progresso infernal que faz o mundo virar, sem saber o que vai acontecer. Acabaram com a tradição, não há mais tranquilidade, tememos sombração, já espantaram da cidade e a tela do sertão com a maior facilidade. O sacizinho espantado, de uma perna só aleijado, já sofreu implantação, com 2 pernas tá ajeitado, virou neguinho empolado, não é mais assombração. E a mula sem cabeça, com a cara recebida, embora bem não mereça, num ara já é mantida, para produzir e criar nova espécie de moá. O lobisomem, coitado, não dá conta do recado. Não sai mais na sexta-feira. Não quer mais saber de sujeira. Virou cão policiar para a polícia ajudar. E o Zeca rezador não encontra mais labor para o corpo seco tirar, onde estava assombrar, levando para outro lugar depois do credo rezar. Corpo seco que engordou, do progresso se amoitou, ninguém mais quer assustar.
até arranjou namorada e topa qualquer parada. Já pensou em até casar. O boitatá desastrado, de tanto fogo sortar, acabou ficando apagado, mas já começou a brilhar. De pia, cheio danado, virou árvore de Natal. E a tal de arminha para mais de engordar. Já não assusta mais ninguém, nem mais quer sair do além. E o diabo, coitado, vive bem atribulado, com o rumo que o mundo deu. O inferno já tá lotado. De quente, ficou gelado. Até isso aconteceu, nas voltas que o mundo deu. Ninguém mais vai pro céu e vive de del em del. Que nem o tal do disco voador, aquele que não é identificado, tá dando conta do recado e deixa o povo pensador. O progresso, meu irmão, só dá mesmo confusão. Tira a paz da nossa cuca. Faz a gente arreliar e uma vontade maluca de antigamente voltar. Eita saudade danada de quando a gente tremia com medo de dar uma penada. E quando a noite caía, a gente, numa oração, espantava a assombração. A gente espantava, mas ela voltava, como humilde assombração. Mas agora, aperreada, com um progresso assustada, ela não volta, não. E esse, eu gosto muito desse poema, cara, do Antônio Zanetti, porque ele faz, né, esse caminho de transformação, né? É muito legal. Tem uma missão, passar ele para me colocar no texto da live lá no YouTube também, o texto. Vou passar. O Marcel fez uma provocação aqui, contou uma história pra gente. Vovô falava que o pai dele uma vez atirou no capeta, que estava com a boca aberta, cuspindo fogo. Sabe como faz o capeta ir embora? Tem que atirar na boca dele com uma bala de cera benta. Vixe Maria, mano. Difícil. Não, mas volta naquela história de ter que acertar a bala de prata no dedo do lobo. O pessoal fala da Maria Luísa. O bom do Sem Pauta e Sem Roteiro é que dá para matar a saudade de vocês. Nós estamos com saudade de você também, Malu. Quem sabe um dia a Malu nos dá a honra de estar aqui conosco falando. A gente fala do Sem Pauta e Sem Roteiro pensando aí o direito, que é a área que a Malu atua aí com maestria. A gente vai falar do direito da história, hein, Malu? Legal. Adorei esse poema. Eu preciso dele aqui para a gente poder colocar na base da live. Nos sigam no YouTube, hein? Eu quero também aqui deixar uma outra dica. Dona Maris Bela Maia Fabiano, Dona Belinha, que foi a pessoa, viu como a Bela tem problema com a Maria Augusto? Depois, quando ela for visitar ele lá, sabe? Aí ninguém, tô mostrando aqui nas duas telas. Mostrar. A Dona Belinha foi quem mais defendeu, registrou, guardou essa história e nos apresenta. E nessa obra, ela não só traz Maria Augusta, mas como várias histórias do Vale do Paraíba. Eu tinha falado da Tereza e do Tom, aqui, Paraty, Encantos e Malassombros. Para nós muito legal esse livro. Eu não me lembro, acho que foi em 2018, eles lançaram esse livro na Flip novamente. Sim. E aqui, Paraty, Religião e Folclore, também da Tereza e do Tom Maia. Então, assim, obras na nossa região para conhecer o folclore. Aí tem Dona Ruth Guimarães também, que a palavra educação e Dona Ruth Guimarães é parada certa em toda a live nossa. A gente não tem como não falar. Mas, assim, a La Maria me chama que eu vou, então já vamos combinar, hein, Dona Maria Luísa. Aí nós temos, então, essas obras que nos ajudam a compreender o Vale. Isso também é educação. Nós precisamos conhecer para que nós possamos, então, respeitar. Nós só respeitamos o que nós conhecemos, a nossa história também deve ser preservada. É um patrimônio, é um bem, é algo que nos faz saber aquilo que somos, como agimos. Então, e nos remete a tempos que são de grande saudade. Faz parte da nossa infância, da nossa juventude, e sempre que podemos lembramos das lendas, das assombrações. Claro, como o Abraão colocou, agora tem as assombrações, as novidades, né? Tem um amigo nosso, também escritor vale-paraibano, Thunder Delu, que escreve sobre assombrações, mas numa outra pegada, né? Alienígena, uma pegada muito mais moderna, muito mais próxima dessa atualidade que o Abraão apresentou. Então, assim, aproveitamos a deixa para falar novamente, então, dessa importância da literatura.
do conhecer. A palavra, ela revela muito daquilo que nós somos. Muito daquilo que nós somos. Vocês não têm ideia. Quer conhecer a essência de alguma coisa? Conheçam a essência das palavras, o nascer delas. Então, assim, e a literatura, ela vem nos apresentando. O Abraão, na hora de recitar a poesia, trouxe a palavra do jeito do caipira. Isso também tem a sua conotação, a sua condição cultural, o seu contexto, o seu tempo. Então, assim, é importante sempre a gente estar olhando para isso. Nós podemos fazer, depois que passar a pandemia, Abraão, de culinária, daí a gente faz aqueles pratos essa aí, uns doces. Olha, eu aceito. Tipo Ana Maria Braga, mas... Bom, eu até cozinho, eu gosto de cozinhar, mas eu só aceito se a gente tiver um tiragosto, entendeu? Também topa, a gente conta a história da cachaça, porque pinga de Paraty ao fumo de Baipendi, eu não vou terminar essa poesia, porque não vou ser cancelado. Então, assim, Abraão, agora eu passo para você fazer suas palavras de encerramento, nós estamos aí chegando a mais 1 hora de live. Não falhamos um sábado e não iremos falhar. Vamos ajudar. Não, eu quero agradecer a todo mundo que chegou, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que comentou. Hoje eu gostei bastante, o pessoal comentou bastante, eu gosto disso também. E, olha, sigam a gente, né? Nós estamos no... O Sem Pauta, Sem Roteiro está no YouTube e no Facebook. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook e em todos os lugares, né? Então, mande mensagens, deixe mensagens sobre o que você quer, que a gente fale, deixe também as ideias, né, para a gente produzir mais vídeos e tudo mais, e esteja com a gente. E eu queria lembrar também que todos esses elementos são patrimônio imaterial, né? É bom lembrar que os costumes, as lendas, as histórias, essa oralidade é muito importante também para a gente compreender a história. A história não só está nos documentos oficiais, que a gente leu aqui também, né? Não está só nos prédios e nas grandes datas. Ela está no cotidiano, ela está nas histórias que a sua avó, que o seu avô contava, a história do vô do Marcel, né? Olha, ó, estão dando uma dica aqui, ó. Antes que acabe, fica a dica. A série Cidade Invisível, Diego, que eu passei para você. Você tinha me falado, verdade. Traz as figuras do folclore numa roupagem de mistério, suspense. Boa, Daniel. Boa dica, e realmente é bem legal. É uma produção brasileira, então é muito, muito legal. E fica aí, nos sigam. Abraço, até sábado que vem. Bom, eu quero agradecer aqui o Caetano. Para nós também é uma felicidade, Caetano, poder estar aqui todo sábado, que foi um compromisso que nós fizemos conosco, principalmente, mas a intenção de tornar a história mais próxima de todos e de ampliar o diálogo. Nossa sociedade está carente de diálogo. É o que nós mais precisamos agora. Que nem eu disse, de vez em quando vocês percebem, até a gente diverge uma coisa de outra, mas a gente dialoga bem, a gente conversa bem, e é isso que nós temos que fazer. E sempre estar para ouvir o outro, para conversar com o outro, para poder pesquisar e juntos ampliar todo esse conhecimento. Não somos donos da verdade e por isso precisamos de todos vocês nos apoiando, nos acompanhando e dividindo conosco sempre. Comentários, perguntas, ideias, nos mandem aqui pelo YouTube, pelo Facebook, como o Abraão disse, nos sigam também no TikTok. Estamos fazendo dancinhas, dancinhas não. Nós estamos falando de curiosidades. Eu falo de curiosidades mais associadas às expressões populares, e o Abraão fala das curiosidades nerds. Então, assim, e de curiosidades da história do Brasil também. Então, não deixe de nos seguir, @Diego Amaro e Abraão César. Abraão César e _Diego Amaro. Nos sigam lá também. Pessoal, uma ótima noite de sábado, um excelente domingo para vocês. Agradecemos muito a participação de todos. E hoje foi uma live muito especial, porque nós tivemos muita presença interessante aqui nos acompanhando em volume. E vem aí live sobre o Carnaval no Vale do Paraíba com convidados, hein? Com convidados, sim, em breve. Então, nos ajudem com o YouTube, nos ajude a divulgar, nos sigam no YouTube, se inscreva, aperta o sininho, e é isso aí. Pessoal, uma ótima noite, um grande abraço, e esse foi mais um Sem Pauta e Sem Roteiro. Quem tem medo de assombração? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Aí estou encerrando uma.